Bora falar de um assunto então que talvez, só talvez, você ainda não tenha ouvido falar. Gordofobia. Essa é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre frases que você não deve falar para ninguém porque elas são gordofóbicas. Elas parecem inofensivas, mas não são. Mas se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, vou deixar um card aqui em cima, você vai lá, assiste e depois você volta aqui. Bora começar essa parte 2. Roda a vinheta! Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Suíla e aqui nós vamos falar sobre várias coisas. Representatividade, beleza, autoestima, cultura e muito mais. E se você está chegando aqui no canal agora, eu te convido a conhecer outros assuntos que a gente fala por aqui. Vou deixar aqui na descrição a playlist de livros e de variedades e vocês vão lá conferir. Mas hoje o nosso assunto é sobre gordofobia. É a continuação do vídeo da semana passada que a gente falou sobre frases que parecem inofensivas, mas não são. São bem gordofóbicas e que a gente não deve falar para ninguém. A gente vai falar sobre frases que a gente fala sobre uma outra pessoa, né? A gente fala do outro. Por exemplo, nossa, como ela engordou na pandemia, né? Mas eu vou deixar uma observação aqui, que muitas vezes eu falo ela, dela, né, se referindo como ela engordou, né, por exemplo, mas é porque eu me coloco nesse lugar, porque tudo que eu trago aqui para vocês é sobre que eu vivi também, tá? Que eu vivo, né, que eu escuto sobre mim, de mim, pra mim. Então, muitas vezes não, todas essas frases praticamente, eu escutei alguém falando pra mim, né, de mim. Então, por isso que eu coloco ela, dela, porque eu tô me colocando nesse lugar, eu tô praticamente falando de mim mesma, tá? Mas aí vocês podem se colocar nesse lugar, tá? Homem, mulher, qualquer pessoa pode se colocar nesse lugar que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, quando a gente escuta a frase, nossa, como ela engordou, você pode também colocar, nossa, como ele engordou. Porque muita gente deve ouvir isso sim. Pois bem, meus queridos, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que o corpo do outro não te diz respeito. Se fulano engordou, o problema é de quem? Então, assim, se a pessoa quiser que você pague as contas dela, né, tome conta da vida dela e etc., talvez, só talvez, ela te deixe falar sobre ela, sobre o corpo dela. Caso contrário, toma conta da sua vida. Frase 2. Dos mesmos criadores de, mas isso é pro bem dela. Vem aí, ela tem que pensar na saúde dela. Meu bem, meu bem. O veneno até escorreu aqui agora. Você tá falando isso pro bem dela ou para mascarar o seu preconceito? Me diga uma coisa aqui, antes de você dar a sua opinião que ninguém te perguntou, por que você não paga a conta de luz dela, da pessoa, né, de quem você tá falando? Ou sei lá, a água, o gás, o aluguel, sei lá, põe gasolina no carro dela, na moto, né, sei lá, paga a passagem dela de ônibus, arruma um emprego para ela, um emprego digno, entendeu? Que ela ganhe bem, compra uma cesta básica. Se você realmente está preocupado com a saúde dela, com o bem-estar dela, por que você não paga um psicólogo para ela? De repente assim você consegue ajudar ela a sair de uma depressão, de um trauma, de uma situação difícil que ela está passando mentalmente, tá? Uma situação difícil que ela não está conseguindo lidar em casa, com a família. E quem sabe assim ela consegue tentar viver e não apenas sobreviver na situação que o nosso país, a nossa economia se encontra hoje. Fica a dica, mas sabe por que ela tá assim? Porque ela tem a mente gorda. É isso. Meu amor, se você soubesse o que passa na mente de uma pessoa gorda, é isso que passa na mente de uma pessoa gorda, tá? Mas deixa eu só fazer uma outra perguntinha aqui. Você sabe o que é gordofobia? Por
A gente está falando aqui várias frases gordofóbicas, né? Continuação do vídeo anterior, também de frases gordofóbicas. E, de repente, você não sabe o que que é isso, né? Tá, mas isso é uma frase gordofóbica, né? Não sei por que que é. Então, se você ainda não sabe, se você ainda nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou se já ouviu, mas não sabe, não entendeu direito o que que é, eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima também. E aí você vai lá, assiste esse vídeo, entende um pouquinho sobre o assunto, dá uma pesquisada também, e aí você reflete, né? Reflete sobre tudo que você fala no seu dia a dia, se tem frases gordofóbicas, se não tem, né? Onde que você pode melhorar. Acho que tudo é uma questão de evolução do ser humano, da gente ter uma consciência, né? Do que a gente tem vivido, do que a gente tem passado, e aí a gente vai moldando, quebrando alguns paradigmas aí, e aí moldando essa nova personalidade, esse novo caráter, esse novo ser humano que a gente tem que ser, né? Sem rótulos, sem preconceitos. E aqui no canal a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto. Esse assunto tem muita coisa pra gente discutir. E a gente está vivendo aí um momento assim de conscientização do corpo gordo, de representatividade do corpo gordo. Então fica ligado que a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui. Se você continuar gorda assim, não vai arrumar namorado nunca. Eu queria falar uma coisa. Quem fala esse tipo de frase geralmente é da família, tá? E família é também um ambiente muito tóxico. Esse tipo de frase é uma frase gordofóbica, porque a gente está condicionando uma pessoa que é gorda a não ser amada e não amar ninguém, né? Não ser correspondida afetivamente. A gente está colocando a pessoa num lugar que ela não pode amar, que ela não pode ter sentimentos. Aliás, ela pode até ter sentimentos, mas ela não vai ter reciprocidade nos sentimentos dela se ela for uma pessoa com um tipo físico gordo. Então, quando a gente fala, nossa, você nunca vai arrumar um namorado, uma namorada, estando desse jeito, gorda desse jeito, a gente está falando que a gente só vai poder ser amada, se a gente for um corpo magro, se a gente for um padrão que a sociedade coloca, impõe para todos nós. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Tá falando para mim, que sou uma pessoa gorda, que ninguém vai me amar, que ninguém vai gostar de mim, que eu nunca vou achar uma pessoa sendo quem eu sou e como eu sou. E aí, mais uma vez, repara como essas frases, elas são excludentes. Elas nos excluem, elas nos marginalizam de uma sociedade perfeita. E a sociedade não é perfeita. É muito grave quando você vê uma pessoa se automutilando porque ela ouviu uma frase dessa. Ah, então eu preciso emagrecer, então eu vou tomar chá de 50 mil ervas e aí eu vou emagrecer. Eu vi um vídeo esses dias, gente, e eu vou falar inclusive sobre isso aqui no canal. Eu vi um vídeo de uma menina que ela fala que ela tentou entrar em coma. Em coma. Ela queria ficar em coma para ela poder emagrecer. Aí na cabeça dela é o quê? Ela ia ficar deitada, né? Então ela não ia ficar comendo. Então ela estava em coma, inconsciente. Então ela não ia comer e aí ela ia emagrecer. Olha isso, gente. Mas olha aonde que vai a nossa mente por conta dessas frases. Então, por favor, gente, quando vocês forem falar alguma coisa sobre o corpo de outra pessoa, ou mesmo para a pessoa que você está conversando, tenham consciência do que você está falando para ela. Porque isso pode acarretar um monte de coisa. E até coisas muito pesadas, muito ruins mesmo, né? A gente vê aí muita gente perdendo a vida. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar algumas frases pra gente refletir. Ele me trocou por aquela gorda. Ele viu a beleza interior dela, porque aquele corpo, ele só tá com ela por sexo. Homem não gosta de mulher gorda.
Imagina quando tiver filho, vai ficar enorme. Ele largou ela porque ela engordou. Nossa, ela tinha que usar uma roupa mais larga. Porque, tá vendo? Fica tudo marcando as gordurinhas dela. Ai, que coisa feia. É que as gordinhas são mais engraçadas. Não, tá atrás daquela gordinha ali, tá vendo? Atrás dela. Porque não dá pra ver, mas tá atrás dela. Então é isso, minha gente. Vamos refletir um pouco mais sobre todas essas frases que a gente fala, tudo isso que a gente fala pro outro e do outro. E você já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma dessas situações, se você já ouviu esse tipo de frase e quais as frases que você já ouviu e a gente não falou aqui. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, clique aqui no sininho e assim que sair um vídeo novo aqui no canal, você já é avisado. E é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado desses vídeos. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto de representatividade gorda e também outras coisas que a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Então eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!